estão, amados do Abba? A paz de Deus, filhos do Senhor. Como estamos? Estamos aqui para fazer mais uma live de leitura bíblica. Estamos lendo a palavra do Senhor, as Escrituras, do começo ao fim. Estamos no livro de Isaías. Se você está aqui, caiu aqui por acaso, saiba que não existe acaso. Não existe acaso. Fica. Eu não posso ficar agora. Salva e volta depois. Com certeza o Senhor quer falar com você, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor usa a sua palavra para falar conosco, para nos direcionar, para apontar caminhos, para corrigir, para curar, para transformar, para libertar. Aproveita essa oportunidade. Esse papai te trouxe aqui não é à toa. E se você quer acompanhar as outras lives que já aconteceram, se você quiser acompanhar a leitura e falar assim, mas eu queria pegar as que não, as anteriores, tá tudo salvo, tá? Tudo salvo. No Insta estão todas as lives salvas desde Gênesis. E no YouTube estão todas as lives de Isaías, que agora eu estou colocando no YouTube também. Se você está assistindo, coloca pra mim, eu tô assistindo, certo? Porque às vezes você não tá assistindo ao vivo, tá assistindo depois, eu não sei que você tá assistindo. E eu gosto de saber das pessoas que estão assistindo, para eu poder ter uma noção de quem tá assistindo, poder orar por essas pessoas, poder interceder, ter um contato maior. Se você tá assistindo no YouTube, coloca também, eu vejo todos os comentários, tá, meu povo? Me segue no Instagram manda direct, eu leio os directs, tá? Então, faça isso, tá bom? Não fica aí escondidinho, não. Como eu disse, eu não acredito em acaso. Então, do mesmo jeito que você não caiu aqui por acaso, não está assistindo a live por acaso. Deus não está nos conectando por acaso, né? Vamos lá. Vou fazer a oração inicial e aí a gente começa. Uma anteninha aqui hoje, né? Uma anteninha de Wi-Fi. Receber melhor o sinal de Deus. Vamos lá. Pai... Paizinho, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom. O tempo todo Tu és bom, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, Senhor. Para receber mais de Ti, mais daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas hoje. Obrigada, Senhor, obrigada, porque a Tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, nos abastece, nos fortalece, nos renova, Senhor. Tua palavra nos direciona, Tua palavra nos molda, Tua palavra nos cura. E que tempo precioso e sagrado esse que nós temos tido aqui, Senhor, em comunhão e contigo, Senhor, com o Teu Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, trazendo a revelação da Tua palavra, o entendimento, a compreensão. Senhor, obrigada pela Tua bondade e misericórdia. Tantos lugares não têm mais acesso à Tua palavra, mas nós aqui nós podemos não somente ter acesso, mas dividirmos isso, Senhor, aqui em comunhão com os irmãos, ao vivo, Senhor, numa live, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua bondade e generosidade com as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Me capacita com o Teu Espírito Santo em entendimento, em discernimento, em revelação da Tua palavra. Para que eu possa, Senhor, ser um canal, um instrumento perfeito em Tuas mãos. Para que o Senhor fale com os Teus filhos conforme a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, eu peço por cada um que aqui está, agora ao vivo ou na live gravada. Senhor, que o Senhor venha retirando todas as vendas, retirando todos os tampões, preparando as mentes e os corações como solos. Prepara, Senhor, para que a semente da Tua palavra caia em solo fértil. Germine, brote, cresça, fortaleça e dê frutos para o Teu reino.
Senhor, eu peço que o Senhor quebre toda investida e levante do mal contra nós, contra a vida de cada um que aqui está, contra esta live, contra este Instagram, contra a minha vida e o ministério que o Senhor me confiou. Senhor, faz do teu jeito, faz conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, 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 bora. Bora Bill, bora filho do Bill, bora filho do Bill, bora vizinha do Bill, bora pai e mãe do Bill, bora avó do Bill. Bora todo mundo, bora. Live de leitura Yeshayahu, Isaías, capítulo 15. Vamos lá. Esta é a profecia sobre Moab. À noite, Ar é saqueada, Moab é arruinada. À noite, Kir é saqueada, Moab é arruinada. Ele subiu ao templo, a Dibon e aos lugares altos para lamentar. Eu acho que eu vou ler primeiro na outra versão, porque essa aqui estão os nomes em hebraico e aí eu acabo não sabendo o que é o que. As duas versões são traduções do original, tá? Aqui uma é traduzida do hebraico, outra é traduzida do aramaico. Essa é a Taná judaica, esta é a Taná com a Brit Hadashah, ou seja, esse é o Velho Testamento judaico, esse é o Velho e o Novo Testamento judaico. Esse é escrito por judeus ortodoxos, só traduziram, esses são os que os judeus usam, todos os judeus, tanto messiânicos quanto ortodoxos. E este foi escrito por um judeu, foi traduzido, né, por um judeu messiânico, tá? Vamos lá. Fora isso, nós temos também aqui, eu deixo sempre perto, uma Bíblia com uma tradução mais simples, caso, aliás, não abrir, vou abrir, caso nós tenhamos alguma dificuldade em entender a tradução original, porque a tradução original, ela não é preocupada em se fazer entender, ela é preocupada em traduzir o que está escrito, entendeu? Agora as traduções, as outras são preocupadas em se fazer entender, então muitas vezes elas pecam em pequenas negligências, assim, tipo, dão umas distorcidinhas, fala uma coisa, mas não fala na completude, aí dá pra ter um entendimento não tão bom, enfim. É isso aí. Vamos que vamos. O ar aqui está mega seco. Mega Blaster Hiper Ultra Seco. Vamos lá. Bora. Profecia sobre Moab. Na noite em que Ar de Moab foi pilhada, tornou-se uma desolação. Na noite em que Kir de Moab foi arrasada, só restaram ruínas. Sua população subiu ao templo, e Divon subiu aos seus lugares altos para chorar. Moab se lamenta por Nevô e Medeva. Todas as cabeças se tornaram calvas e as barbas raspadas. Em suas ruas todos usam vestes de saco em sinal de luto. Olha que engraçado. Bora cá comigo, presta atenção. Eles estão falando como algo ruim, tá? Presta atenção. Ó, todas as cabeças se tornaram calvas e as barbas raspadas. Porque o costume desta época era que o homem não raspasse as barbas. Era barbudo. E aí hoje você encontra igrejas que tratam de forma diferente o irmão porque o irmão tem barba. Porque algumas igrejas hoje colocaram como costumes humanos, porque não está nada disso na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o contrário, diz que o homem não corta. E aí eles colocaram como costumes humanos raspar, e as pessoas que têm barba são vistas como menos convertidas, menos cristãs, menos santas,
Loucura, né? O que o homem faz. O homem continua, é impressionante, sem um completo entendimento de Hashem, do Senhor, de Adonai. O homem continua colocando a sua pequenez acima das escrituras. Porque se fosse para seguir a escritura, olha o que está dizendo. Eles colocam como se perder a barba, ter a barba raspada, fosse algo ruim. Então, se fosse para seguir um costume religioso, o costume teria que ser o contrário. Se fosse para colocar a religiosidade acima dos mandamentos do Senhor, que a gente sabe que não é. Quem está acompanhando aqui comigo sabe o que eu tenho dito, todas as lives de leitura, né? Não todas, né? Mas quando surge o assunto, sobre a postura do Senhor. A postura de Cristo Jesus quando esteve aqui na Terra. Ele deixou bem claro, acho que Mateus, tem até uma parte específica em Mateus, acho que 15, que ele fala, por que vocês colocam, não vou abrir, acho que é Mateus 15, por que vocês colocam as tradições acima dos mandamentos? Tipo, o primeiro é o mandamento, não é a tradição. Porque a tradição é humana. O mandamento é divino. As leis são divinas. As tradições não. Enfim, vamos lá, bora. Só uma curiosidadezinha. Achei interessante a hora que eu vi como se barba raspada fosse ruim. Em suas ruas, todos usam vestes de sacos em sinal de luto. Em seus terraços e praças, cada um soluça, chorando amargamente. Esbom e Elalé gritam em altos sons, suas vozes são ouvidas até Yahatz. Por isto choram tão intensamente, até mesmo os homens armados de Moabe, e fenecem dentro deles suas almas. Chora meu coração por Moabe, seus refugiados correm até Shohar, o novilho de 3 anos, simbolicamente o mais importante, pois sobem chorando pelas rampas de Luhit, do caminho de Oronaim, fazem erguer um grito de catástrofe, pois ficarão desoladas as águas de Nimrim, a grama se desfará, cairá a folhagem. Não se percebe mais qualquer verdor. Portanto, a abundância que haviam conseguido e toda a sua riqueza será arrastada para o arroio dos salgueiros. Presta atenção. Quando o Senhor decide entrar com sua justiça, não importa o tamanho daquilo que a pessoa tenha construído. Não importa o nível de poder ou de estrutura física que a pessoa tenha. O Senhor vem com juízo e ponto final. Ó, portanto, a abundância que haviam conseguido e toda a riqueza será arrastada. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem homens, vou falar de novo, e se eu estou falando de novo, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando, presta atenção, meu povo. Tem pessoas colocando a sua esperança em carros e cavalos, em bens materiais, em finanças, em abundância, em prosperidade, em dinheiro, em cargos, em poderes. Quando o Senhor vier com a sua mão direita, com o seu juízo poderoso, com a sua mão estendida, não vai ter dinheiro que te salve. Não vai ter posição econômica, financeira, social, status que te salve. Então para de colocar a tua esperança nisso. Para de lutar como um louco para conseguir isso. Priorize Deus, buscai primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo para você não procurar o material, eu estou dizendo para você buscar primeiro a Deus, depois o material. Primeiro aquele que te deu o sopro de vida, o fôlego de vida mais um dia, que renovou suas misericórdias sobre você, depois o material. Buscar primeiro a tua santidade, a tua comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Buscar primeiro a tua santificação diária com o Senhor, a tua lapidação, o teu refinamento.
Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Pode ter o cargo que for, pode ser conhecido quanto for, pode ter o status que for, pode ter o número de seguidores que for. Presta atenção. Portanto, a abundância que haviam conseguido e toda a sua riqueza será arrastada para o arroio dos salgueiros. Seu pranto se estenderá a todas as fronteiras de Moabe, os soluços até Eglai e seu som até Beer-Elim, pois as águas do Dimon estão transbordantes de sangue. E farei mais ainda se abater sobre Dimon, sobre os sobreviventes do que restar da terra de Moabe. Farei vir um leão. Eu vou ler na versão facinha. Salve, meu povo, que entrou. Vamos ver na versão facinha se os nomes estão mais tranquilos. Ah, Moabe é Moabe. Moabe. Então vamos lá. Esta é a mensagem de Deus para o povo de Moabe. Numa só noite, suas cidades de Ar e Kir serão destruídas. Em Dibon, o povo vai aos templos para chorar pelo triste destino dos montes Nebo e Medeba. Em sua tristeza, eles raspam as suas cabeças e cortam suas barbas. Todos andam, percebam, raspar a cabeça e cortar as barbas, porque estavam tristes. Não era sinal de santidade. Não era. Todos andam pelas ruas vestidos de pano de saco, gritam nas praças, nos terraços, nas praças públicas, todos gritam e choram amargamente. Os gritos e o choro dos moradores de Esbom e Eleale podem ser ouvidos até em Jaaz. Os soldados mais valentes de Moabe gritam e o coração deles treme de medo. O meu coração chora por causa de Moabe. Os moabitas fogem para Zoar e Eglat, sobem chorando a ladeira de Luite e descem o caminho de Oronaim, gritando de desespero diante da destruição. Porque até as águas do rio Ningrim secaram. Os pastos verdes secaram. As plantas que haviam junto ao rio sumiram. Todo o verde desapareceu. Desesperado, o povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando a riqueza que armazenaram. De uma fronteira a outra espalha-se o clamor em Moabe. Olha que maluco, é isso que eu falo das versões. Presta atenção. Versão facinha. Desesperado, o povo de Moabe foge para o outro lado do rio, levando a riqueza que armazenaram. É isso que está dito na versão original? Que eles vão para o outro lado levando a riqueza? Não, diz que a riqueza deles são levadas, não que eles levam. Ó, a abundância que haviam conseguido e toda a sua riqueza será arrastada. Não são eles que estão levando. Deu para entender? Uma forma diferentezinha de tradução e já muda todo o sentido. Parece que eles tiveram tempo e vamos lá, vamos pegar as nossas riquezas e vamos nos mudar. Não, foi arrastada, foi levada. É isso que diz a tradução original. Foi levada. Juízo. No juízo não adianta você querer fugir, não. Não adianta você bater na porta da arca e falar, eu quero entrar. Já foi, meu filho, já foi. Quer levar meu bicho também? Vamos ver como tá na outra versão. Na outra versão está que eles levam as suas riquezas, pois o choro se estende. Então coloca que eles levam, mas estão desolados. Deixa claro que eles estão levando desolados. As águas de Ningrim estão desoladas, a grama está seca, a novidade falha, não resta nada verde, portanto, por isso, porque está tudo desolado, está tudo acabado, está tudo destruído, eles têm que sair, são obrigados a se retirarem do lugar. Aqui está na outra versão, na tradução do aramaico. Tudo o que colocaram à parte pelo Vale dos Salgueiros, né, que está na outra versão original, zona. Cadê? Arroio dos Salgueiros. Vale dos Salgueiros, enfim. Pois o choro se estende pelo território de Moabe. Vou continuar na versão facinha. Cadê? De uma fronteira a outra espalha-se o clamor em Moabe, de Eglaim até Beer-Elim.
ouve-se o seu lamento. As águas do riacho de Dimon ficarão vermelhas de sangue, mas esse não será todo o meu castigo contra Dimon. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe como os que ficarem em sua terra. Vou ler essa parte de novo, presta atenção. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe como os que ficarem. Ou seja, não adianta tentar correr depois que vem o juízo. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, dá na mesma. Vai morrer, vai sofrer juízo de qualquer forma, não adianta se esconder. Quando Deus vem com o juízo, não adianta se esconder. Não vai adiantar o que você tem de bens, não vai adiantar o seu status, não vai adiantar o seu poder, e o seu medo não vai te salvar, e a sua estratégia não vai te salvar. Por isso, meu povo, ó, abram os ouvidos, Shema Israel, ouça, povo de Deus. Deus está falando de arrependimento desde 2023, janeiro de 2023. 2 anos e meio o Senhor falando, se arrependa, 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 se arrependa. A hora que o Senhor vier com juízo, ninguém vai poder alegar que não sabia. Mas ninguém vai poder alegar que não sabia, porque o Senhor está há 2 anos e meio falando disso. E tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo do anúncio. Vai chegar o Yom Kippur, o dia do juízo, o dia da expiação, meu povo. Presta atenção. Tá acabando o tempo do anúncio das trombetas. Vai começar os dias para Yom Kippur. Vai começar os dias pro dia do juízo. Os dias não, os anos, né? Presta atenção, meu povo. E o Senhor está falando e dando ênfase nas festas como nunca deu. Eu nunca vi Deus querer que eu falasse tanto das festas. Porque Ele está mostrando o tempo dele. Ele está assim, meu povo, olha o meu relógio, ó. Olha no meu relógio, ó. Meu relógio está acabando o tempo que eu estou dando para vocês. Vocês acham que porque vocês ouviram falar de mim tá tudo certo? Não é assim que funciona. Essa é a primeira parte. Ouça falar de mim, se arrependa, é a segunda. Se converta dos seus maus caminhos, é a terceira. Carregue a sua cruz, é a quarta. E tem galera que tá achando que só tá na primeira, tá tudo certo. Ah, mas já ouvi falar de Deus, já conheço Deus. Ah, eu vou na igreja, ah, eu leio a palavra. Ou às vezes nem leio a palavra, né? Ah, eu vou na igreja. Presta atenção no que Deus tá falando. A hora que vem o juízo, não tem ninguém que possa impedir. Disse isso ontem, não disse isso ontem? Teve um versículo que falou isso, não teve? Teve. Quer ver? 14, capítulo 14, versículo 27. Adonai de Savaote, o Senhor dos Exércitos, tomou sua decisão. Quem o pode deter? Ele estendeu a sua mão. Quem a fará recuar? Então, a hora que o Senhor vier com juízo, meu povo, então aproveita o tempo de misericórdia. Estou colocando, fiz um destaque sobre o mês de Elu, estou colocando várias coisas sobre o mês de Elu. O mês de Elu é um mês onde a tradição judaica bíblica fala sobre um mês de arrependimento, de você se prostrar diante do Senhor, de você pedir perdão dos seus pecados, de você se arrepender, de você como é que fala? Se acertar com Deus. De você chegar e falar, ó Senhor, hoje acordei, coloquei um vídeo, tem um último vídeo do meu Reels, antes dessa live aqui, depois você vê. Acordei e apareceu um vídeo de um rabino falando sobre o Éden, sobre o jardim do Éden. Aí, vou dar um spoiler. Sábado, a gente vai ter o nosso culto na igreja online e o Alan que vai pregar. O João que vai pregar. E vai ser sobre isso. E ele já tinha falado pra mim, o Senhor falou que eu vou pregar sobre isso. Aí eu acordei hoje, ó como o Senhor é. Abri um negócio de um... E ele falou isso em...
Porque pode falar, mas falou perto do celular, aí o celular mostra. Não, não. Ele falou isso, eu não estava com o celular, nós estávamos fora de casa, e ele falou isso foi no domingo. Aí beleza. Aí hoje eu acordei e aí tinha um vídeo de um rabino, eu compartilhei, e o rabino falando sobre Adão e Eva, certo? Que o que eles fizeram de pior foi terem se escondido. E que Deus vai atrás e pergunta para eles: aonde vocês estão? Que a pergunta primeira do Senhor não é o que vocês fizeram, é aonde vocês estão. E aí a hora que eu estava vendo o vídeo, o Senhor falou assim: publica, baixa e publica e coloca sobre o mês de Elul. Aí eu falei, mas Senhor, o que tem a ver comigo? Essa lerda, né? Senhor, o que tem a ver com o mês de Elul? E aí o Senhor falou assim: mês de Elul, o rei está no campo, porque eles falam isso, a tradição. Que no mês de Elul, eles acreditam que o rei está no campo, ou seja, Deus desce para estar mais próximo de nós. Ele falou, o rei está no campo, sou eu no jardim do Éden falando para Adão e Eva, onde vocês estão? Me busquem, se arrependam do que fizeram, que eu tô aqui, acessível. E aí eu baixei, coloquei lá, enfim, depois vocês leiam. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está usando todas as formas possíveis e inimagináveis para falar com os seus filhos. Ei! Aonde vocês estão? Por que tão longe de mim? Por que estão se escondendo? E muitas vezes, meu povo, está se escondendo atrás de uma religiosidade. Acha que está em conexão com o Senhor, mas não está. Está se escondendo atrás de uma religiosidade. Está se escondendo atrás de um ir todo domingo na igreja, de trabalhar na igreja, sei lá, louvando, atendendo na porta, como atalaia, como diácono, como sei lá o quê. Acha que isso é o suficiente, está se escondendo da comunhão com o Senhor, tá que nem Marta, trabalhando, mas não tá aos pés do Senhor. Isso também é uma fuga. Porque quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente é lapidado, a gente é... Quem está nos meus grupos de WhatsApp, aliás, quem está no grupo de WhatsApp da igreja, sabe que ontem à noite eu apanhei do Senhor. O Senhor me deu uma bronca, mas uma bronca. Eu falei, Senhor, engoli até a seco. Ele falou, tome cuidado com o jeito que você fala do seu marido. Ele é meu escolhido para ser seu sacerdote e sacerdote dessa igreja. Cuidado com as suas brincadeiras. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, meus amados, nós somos refinados. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Vocês acham que é fácil estar aqui? Não é não. Deus mói. Fala, desculpa, Senhor, não, desculpa pra mim não. Você vai se retratar aonde você soltou a graça. Você vai se retratar. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor nos lapida, o Senhor nos refina, o Senhor nos molda, o Senhor nos poda. E aí muita gente não quer. Faz que nem Adão e Eva, tá com medinho, porque sabe que tem coisa escondida. Sabe que tem um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Sabe que não anda em santidade, sabe que negocia com a carne. E aí foge. Tem gente que foge não indo na igreja, mas tem gente que foge indo pra igreja. Porque aí pensa assim, eu tô santo. Se engana, entendeu? Eu tô santo, eu vou na igreja, eu trabalho na igreja, eu sou servo do Senhor. É mesmo, varão? É mesmo, varoa? E como é que tá a tua vida com Deus? E como é que tá a tua santidade? E como é que tá o seu tete-a-tete com o Senhor? Mas tete-a-tete, não com os outros. Porque os fariseus também iam para a igreja. Porque quem não sabe, a sinagoga era a igreja. Sinagoga e igreja é a mesma coisa, tá? Se vocês ficam aí competindo, não precisa parar com isso. É a mesma coisa. Iam lá. Se vestiam de acordo com as leis. Faziam todos os 613 mandamentos. 613? 623. 600 e alguma coisa, mandamentos.
mas estavam longe do Senhor, ao ponto de não reconhecer quando Yeshua veio. Alguns, tá? Os fariseus. Lembrando que judeus são judeus, fariseus são um tipo de judeu. Existiam, além dos fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, tinha um monte de tipo de judeu. Que nem hoje. Os pentecostais, os presbiterianos, os calvinistas, os arminianos, blá 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 blá. Isso aí, essa separação humana já vem, ó. No judaísmo também tinha. E isso precisa ficar claro, porque as pessoas, elas, como que fala? Generalizam todo o judaísmo por causa de um tipo específico que tinha na época, que eram os fariseus. Que eram os que eram mais religiosos e legalistas possíveis. Tipo, pensa numa igreja hoje religiosíssima. Que a mulher tem que usar sei lá o quê, que o homem é separado da mulher, que a mulher não pode abrir a boca, que o homem não pode deixar a barba crescer. Pensa naquela igreja super religiosa que acha que só ela é a certa, todos os outros são errados. Essa aí era o tipo de fariseu da época. Voltemos. Eu não lembro de onde eu tava. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem como os que ficarem. Então, meu povo, a hora que Deus vier com o juízo, você pode tentar fugir para onde for. Porque não é sobre onde você está, é sobre com quem você está. Debaixo das asas de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Você fez dele o seu refúgio, sua fortaleza, então 1000 cairão ao seu lado, 10 à sua direita, tá tudo certo com você. Agora você fez do que a sua fortaleza? Seu dinheiro, o seu status, a sua carne, as suas vontades, a sua ambição, o seu pastor, a sua denominação. Aí, meu povo, sinto lhes informar, isso não vai te ajudar. Olha lá, pois as águas de Dimon estão repletas de sangue, contudo possuo coisas piores guardadas para Dimon. Um leão para que os que escaparem de Moabe e para... Não, desculpa, possuo coisas piores guardadas para Dimon. Um leão para os que escaparem de Moabe e outro para os que permanecerem na terra. Vai ter leão para todo mundo. Vocês acham que isso aqui que vocês estão sofrendo é muita coisa? Espera que tem coisa pior. Espera que tem coisa pior. É sobre isso, galera. Fim dos tempos não é brincadeira. É melhor vocês se corrigirem com o Senhor. Vamos lá. Vai dar para ler o 16? Vamos ver o tamanho do 16. Meio grandinho, né? Mas vamos lá, vou ler. Vou ler. Que horas que é a live de oração? Já tem tempo, né? É 7h30, não tem tempo. Bora. O culto de oração é 7h30. 16. Bora. Envia cordeiros, ó governante da terra, desde a rocha do deserto até o monte das filhas de Sião. Porque as vilas de Moabe serão como pássaros errantes, como ninhadas dispersas nas passagens de Arnon. Aconselha e faz cumprir a justiça. Torna a tua sombra escura como a noite, ainda em pleno dia. Oculta e abriga os desterrados. Não traias os fugitivos. Que meus dispersos residam contigo, ó Moabe. Seja para eles um abrigo contra o despojador. Pois já se foi o opressor, não mais está aqui o perseguidor, desapareceram os espizinhadores. Um trono de Yasquiahu será estabelecido em misericórdia, e sobre ele se assentará em verdade, na tenda de Davi, alguém que julgará buscando somente justiça, e apressar-se-á em fazê-la cumprir. Eu acho, vamos ler as outras versões, mas eu acho que tá falando de Jesus aqui, tá?
Porque ó, um trono será estabelecido em misericórdia. Jesus veio na sua primeira vinda trazer um trono de misericórdia. E sobre ele se assentará em verdade. Cristo não falava o tempo todo. Em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade. Então, em verdade na tenda de Davi. E Jesus era descendente de Davi. Alguém que julgará buscando somente justiça, ou seja, julgará não pensando em interesses pessoais. Porque o Senhor não julga pensando em interesses pessoais. Ele julga de forma justa. É o único que pode julgar de forma justa. É o Senhor, todo-poderoso, justo e santo. E apressar-se-á em fazê-la cumprir. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe, seu excessivo orgulho, sua altivez, sua arrogância, sua soberba e suas falsas proclamações. Presta atenção, meu povo. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Isso aqui é importante. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe, seu excessivo orgulho, sua altivez, sua arrogância, sua soberba e suas falsas proclamações. Não está falando de outros pecados, é o orgulho. O que eu quero trazer aqui para vocês? A pessoa pode estar santa em todas as outras coisas. Se ela se sentir orgulhosa por isso, ela está em pecado. Ela pode não ter imoralidade sexual, ela pode não ter problema de embriaguez, não ter problema com glutonaria, não ter problema de ira, não ter problema de ciúme, não ter problema de raiva, não ter problema, deixa eu ver quais mais as obras da carne que está em Gálatas. Não ter problema de divisão, de briga, de contenda, de orgia. Mas se ela, por causa disso, se sentir orgulhosa, arrogante, altiva, está em pecado. Diga-se de passagem, foi esse pecadinho que derrubou Satanazinho. Então, meu Deus, tava no deserto, filho. Então, temos que ficar atentos. Porque tem muita gente, mas muita gente, que prega bem, que fala bem, que ajuda o próximo, que expulsa demônios, não é isso que Jesus fala? Expulsei demônios no seu nome, curei, preguei. Jesus fala assim, não te conheço. Tem muita gente que faz um monte de coisa boa, mas se acha a última bolacha do pacote de Deus. Se é que Deus não tem pacote de bolacha, porque o Senhor não é um Deus industrializado, né, Senhor? O que eu posso falar, então? O último morango da cestinha. Ficou bom? Tem gente se achando o último morango da cestinha do Senhor. Porque quando eu prego, um monte de gente se converte. Porque na minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo, a minha igreja não sei o quê. Porque o meu ministério é isso, meu ministério é aquilo, meu ministério... Cuidado com a arrogância, com o orgulho. Percebam. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Essa anteninha tá meio que me irritando. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Seu excessivo orgulho, sua altivez, sua arrogância, sua soberba. Deus não gosta. Deus não gosta. Por isso Moabe se lamentará sobre seu destino. Por causa do quê? Por causa do quê que ele vai se lamentar? Por causa do orgulho. Viu, povo? Que não, eu sou santo. Eu não tenho problema nenhum. Eu sou super bem resolvido com Deus. Eu sou... Que nem aquele fariseu que tá orando, que Jesus fala. Que ele fala que tá o fariseu orando e acho que o publicano orando junto. E aí o fariseu fala, eu fiz isso, aquilo, não... Eu não sou como esse publicano, e o publicano pede perdão a Deus por ele ser como ele é, e Jesus fala que o publicano teve a prece mais ouvida. É isso, meu povo. Cuidado com o orgulho.
Por isto, Moabe se lamentará sobre seu destino e há de chorar cada um de seus habitantes. Lamentará sobre as doces recordações de... Ó vós que estáis abatidos, pois esmaecem os campos de Esbom e as vinhas de Sivma, cujas mudas mais escolhidas foram pisoteadas pelos dirigentes de muitas nações. Elas alcançaram lazer e se perderam no deserto, seus ramos se espalharam para além do mar. Chorarei, pois, o lamento de Azer sobre a vinha de Sivma. Regar-te-ei com minhas lágrimas, ó Esbom, ó Elale, sobre seus frutos estivais e sobre tua colheita se abateu o furor da batalha. E alegria e regozijo foram afastados de teu campo frutífero. Em teus vinhedos não haverá mais cânticos, nem exclamações de satisfação. Ninguém mais pisará o vinho em teus lagares. Cessadas serão as vozes da colheita. Portanto, como uma lira, geme meu coração por Moabe, minhas entranhas por Kir-Hares. E acontecerá que, quando se cansar Moabe de sua altivez e vier ao santuário para orar, não será atendido. Povo que acha que Deus é misericórdia forever. Deus é misericórdia e juízo. Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. O Senhor segue o que ele fala. Há tempo de misericórdia e há tempo de juízo. Presta atenção no que está escrito aqui. Quando se cansar da sua altivez, do seu orgulho, e vier ao santuário para orar, não será atendido. Essa é a profecia que o Eterno pronunciou sobre Moabe em dias passados. Mas agora falou o Eterno dizendo, dentro de 3 anos, assim como ao fim de um contrato de trabalho, a glória de Moabe será abatida perante toda a sua multidão, e poucos e muitos fracos serão os seus remanescentes. Dentro de 3 anos. Eu não acredito em coincidência. Eu acabei de falar que faz 2 anos e meio que o Senhor está falando. Vocês acham que foi à toa que eu falei na live faz 2 anos e meio que o Senhor está falando e agora acaba falando dentro de 3 anos o Senhor virá com a cumprimento da profecia? Não. Não tenha caso. Ouça, Israel. E eu não falo isso pra você ficar desesperado. Eu falo isso pra você criar vergonha na cara se você ainda não criou. Desesperado você vai ficar a hora que começar a acontecer as coisas. Aí você pode, se você não se corrigiu, aí você vai ficar desesperado. Pensa no ar seco. Minha boca tá rasgando. Tem que ficar o tempo inteiro passando coisa na pele, no rosto, na boca, porque parece que tá puxando. Tomando água. Deixa eu tomar água, a gente já lê na outra versão. Facinho, pra ver se Deus fala mais algo. Calma aí. Pi, pi, pi. 16. Os que fugiram de Moabe para Selá, atravessando o deserto, enviam carneiros para o rei de Judá como prova de amizade. Como pássaros que perderam o ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do rio Arnon. Os mensageiros que levaram os carneiros a Jerusalém pedem conselhos e ajuda. Por favor, nos ajudem, escondam os que fugiram de Moabe, não nos entreguem aos nossos inimigos. Deixem os que escaparam de Moabe morar com vocês, escondam essa pobre gente de seus inimigos. Quando terminar a perseguição e o opressor tiver saído do país e essa destruição acabar, então o descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, julgará com justiça e se esforçará para fazer o que é justo. Tá falando do Senhor Jesus. Lembra que eu falei que eu achava que estava? Está. Quando terminar a perseguição e o opressor tiver saído do país e a destruição acabar, então o descendente de Davi será rei. Eu acho que está falando do retorno.
Porque Jesus fala que no fim virão as perseguições. Apocalipse fala das destruições. Então eu acho que está falando da segunda vinda. Quando terminar a perseguição, o opressor tiver saído, a destruição acabar, então o descendente de Davi será rei, e ele governará com fidelidade, julgará com justiça e se esforçará para fazer o que é justo. Esse é o orgulhoso povo de Moabe de quem tanto ouvimos falar? Agora a sua arrogância, o seu atrevimento e o seu furor não valem nada. Por isso todo o povo de Moabe está chorando. Todos os moabitas vão chorar de saudade dos deliciosos bolos de passas de Kir Haresete, dos campos bem cuidados de Esbom e das plantações de uvas de Sibma. Os governantes das nações pisotearam essas plantações que chegavam até Jazer e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu vou chorar por Jazer e pelas vinhas de Sibma. Com as minhas lágrimas eu rego as cidades de Esbom e Eleale, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos de verão e por suas colheitas. Foi-se embora a alegria da colheita. Não se ouve mais o canto de alegria nas plantações de uvas. Os tanques onde as uvas eram pisadas ficaram vazios. Eu acabei com a alegria de Moabe que eles tinham na época da colheita. Meu coração chora de tristeza por causa de Moabe, como as cordas de uma harpa. O meu coração está quebrado por causa de Quireres. Quando Moabe se cansar de orar aos seus ídolos no alto dos morros, e nos templos os seus habitantes fizerem os pedidos aos seus deuses, de nada vai adiantar. Aqui está de forma diferente, né? Vamos conferir na outra. Versículo 12. Mesmo quando Moabe parecer cansado de adorar nos lugares altos e entrar em seus santuários para orar, eles não terão realizado nada. Fico com a primeira versão, a mais original de todas, que é a traduzida direto do hebraico. Quando pedirem, quando entrarem no santuário para se arrepender, não vai adiantar. Aqui está dizendo quando orarem aos seus ídolos no alto dos morros e nos templos seus habitantes fizerem os pedidos aos seus deuses, de nada vai adiantar. Ninguém virá ajudá-los. O que nos mostra aqui é a versão original mostrou para nós que se nós somos cristãos e somos da igreja do Senhor, né? E estamos pecando por orgulho e nos dermos conta tardiamente e formos orar, não vai adiantar de nada. E aqui está dizendo das pessoas de fora. Não adianta nada ir lá levantar altar para os seus ídolos, orar para outros deuses, eles não vão poder te ajudar. E dá para você entender isso como outros deuses, outras religiões e outros deuses, o que eu acabei de falar. Tem gente idolatrando dinheiro. Vai orar para o seu ídolo, que é o dinheiro, vai pedir ajuda para a sua conta bancária e não vai adiantar, que nem aconteceu em 2020. O dinheiro não ajudou. Vai pedir para os seus ídolos, para o seu pastor, para a sua igreja ajuda, e não vai adiantar, porque quem ajuda é o Senhor. Quando Moabe se cansar de orar aos seus ídolos no alto do monte, nos templos, os seus habitantes fizerem pedidos, de nada vai adiantar, ninguém virá ajudá-los. O Senhor já tinha anunciado esse julgamento contra Moabe havia muito tempo. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos, sem falta, a glória de Moabe será destruída. Quase todos os moabitas morrerão e os que sobrarem serão poucos, pobres e fracos. Eu não acho que esses 3 dias veio à toa depois da gente ter falado no meio da live que o Senhor está avisando há 2 anos e meio. Não acho.
Ainda mais essa parte aqui, ó. O Senhor já tinha anunciado esse julgamento havia muito tempo. Então o Senhor está falando do fim dos tempos, ó. Desde a época dos discípulos. Só 2000 anos atrás. Deus está falando, ó, há muito tempo. E Ele vai cumprir. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos, sem falta. O Senhor já tinha anunciado esse julgamento havia muito tempo. Vou repetir de novo. Eu não acredito em acaso. Eu não acho que a gente está lendo Isaías agora ao acaso. Não acho. Não acho. Nesta época do ano, por acaso. Nessa época bíblica, por acaso. No mês de Elul. Não acho. Não acho. Não acho! Não acho. É isso. Que nós possamos ficar atentos ao que o Senhor está dizendo, atentos ao que o Senhor está avisando, atentos ao que o Senhor está pedindo. Pedindo. Ele não está só avisando e alertando, ele está pedindo, ele está dando orientação. Se corrijam, se arrumem, se arrependam das coisas erradas. Jejuem, orem, intercedam pela igreja do Senhor, pelo país, pelas pessoas que ainda estão vendadas dentro e fora das igrejas, porque tem gente vendada dentro da igreja, porque o anticristo já entrou dentro da igreja. Porque tem pessoas que acham que o evangelho é sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre você se dar bem, sobre você usar Deus como se Deus fosse o seu amuletinho da sorte. E só. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Olhem para si mesmos. Se arrependam. Intercedam, mas não deixem de olhar para si mesmos. Olhem para si mesmos. Como diz o Salmo 143, que o Senhor pediu para eu ler por 40 dias, e eu avisei o povo da igreja online para ler por 40 dias. Salmo 143, ele diz assim. Por que está marcado aqui? Ah, porque é Isaías. Salmo 143. Adonai, ouve a minha oração, ouve os meus pedidos de misericórdia. Em tua fidelidade me responde, em tua justiça me responde. Não me leves a julgamento, já que à tua vista nenhum vivente será considerado justo. Nenhum de nós é considerado justo diante da grandeza e da santidade do Senhor. Por isso nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Por isso nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. E pedir, isso não é muleta para você não mudar, não vou ser santo mesmo perto de Deus, nada do que eu fizer vai ser o suficiente, então não vou fazer nada. Não é isso. Eu vou dar o meu máximo, sabendo que o meu máximo ainda assim é pouco diante da santidade do Senhor. Não é que eu não vou fazer nada. Eu vou dar o meu melhor com o Senhor, que sozinho o meu melhor também. Eu vou dar o meu melhor com o Senhor, na presença do Senhor. Vou entregar toda a minha vida a Ele, toda a minha vida. Meus pensamentos, meus sentimentos, meu corpo, minha saúde, minhas finanças, meu trabalho, tudo.
Vou me permitir ser purificada, renovada, podada, lapidada, curada, transformada, esmagada, crucificada, perseguida, anulada. Vou permitir que o Senhor faça o que Ele quiser comigo. Vou permanecer em obediência, em fidelidade. Mas sabendo que mesmo assim, perto do Senhor, eu preciso da misericórdia. Por isso que Ele me deu Cristo Jesus. Porque se fosse pela força do braço, se nós conseguíssemos cumprir a Torá, as leis e os mandamentos por conta do braço, não tinha por que ter vindo Jesus. Paulo diz isso em Romanos. Em Romanos 8? Acho que é Romanos 8. Pois aquilo que a Torá não podia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho, como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Deus o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Então, o Senhor nos deu Cristo Jesus porque sozinhos nós não conseguíamos. Só com a Torá, com os ensinamentos, com os direcionamentos, a gente não conseguia. Ou seja, só com as escrituras, meu povo, a gente não consegue. A gente precisa do poder do Espírito Santo em nós. Por isso que precisa ter comunhão, por isso que precisa estar em oração, por isso que precisa jejuar, por isso que precisa estar buscando. Certo? Buscando uma vida de santidade e buscando a misericórdia do Senhor junto. Tá? Porque buscando, nós não vamos ser santos como Deus, que dirá não buscando. Certo? É isso. Vamos terminar? Alguma dúvida, povo? Ficou alguma dúvida? Toma água aí enquanto vocês veem se ficou alguma dúvida, tá? Um calor. Eu queria prender o cabelo, prender cabelo cacheado depois é uma burgaria. Tem que arrumar tudo de novo. Ah, tô com calor, tô morrendo de calor. Com alguma dúvida? Tudo certo? Demora, né? Dá um delay aí, mas eu vou orar. Se ficou alguma dúvida aí, vocês escrevam aí, tá bom? E eu respondo depois da oração. Eu acho que não ficou dúvida nenhuma, mas... E se você está vendo a live gravada, se ficou alguma dúvida, pode escrever, que eu sei. Eu sei não, eu leio. Aí eu sei que você está com dúvida e eu posso responder. Tá? Escreva, que eu não tenho como saber. Escreva assistir, escreva estou com dúvida nisso, eu respondo. Vamos lá, vou orar. Se tiver alguma dúvida pode colocar, tá, povo? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter falado conosco. Por mais uma vez o Senhor ter nos lembrado, nos alertado daquilo que o Senhor já tem nos alertado. Faz tempo, Senhor, que nós possamos estar atentos, Pai. Que nós não nos deixemos distrair, que nós não nos deixemos cansar, nos abater pelo cansaço, pelo desânimo, pelas circunstâncias que rondam, pelas notícias que chegam, que nós possamos continuar firmes no Senhor, continuar olhando para Ti, para aquilo que o Senhor fala conosco, seguindo em obediência as Tuas leis, as Tuas ordenanças, aquilo que o Senhor nos revela, que nós possamos continuar meditando na Tua palavra de dia e de noite,
buscando a comunhão com o teu Espírito Santo, buscando, Pai, estar contigo, Pai, e ouvir de Ti aquilo que o Senhor quer de cada um de nós de forma individual. Que nós possamos, Senhor, não ser distraídos, roubados. Que nós possamos, Pai, não ser engolidos pela cultura do anticristo que já se colocou na terra. Que nós possamos permanecer limpos, puros e santificados pela Tua presença em nós. Blinda-nos com o sangue de Cristo Jesus, blinda as nossas mentes, os nossos pensamentos, blinda as nossas emoções, o nosso coração, blinda a nossa saúde, o nosso corpo. Blinda-nos, Senhor, nos capacita em força, em poder, autoridade, unção, sabedoria, discernimento, revelação, com os frutos do Teu Espírito, para que possamos prosseguir, irrepreensíveis, filhos do Senhor, inculpáveis, como diz Paulo, diante de uma geração pecaminosa e perdida. Que nós possamos nos tornar irrepreensíveis, incorruptíveis, como filhos do Senhor. Porque o mundo, como diz Paulo em Romanos, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que nós possamos manifestar-nos em santidade, em retidão, em justiça, conforme a Tua justiça, não a justiça de homens. Senhor, nos capacita para este novo tempo que está chegando. Nos perdoa pelas nossas limitações, pelos nossos pecados. Corrige-nos, Senhor, com o Teu poder. Capacita-nos com o Teu Espírito Santo a andarmos diferente, segundo o Espírito e não segundo a carne. E nos guia, Senhor, nos pega pelas mãos e nos guia. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Ninguém escreveu nada, tá tudo certo, nem para colocar um não, tudo bem, não tô com dúvida nenhuma. Vocês não falam comigo, né? Aí quando eu não faço a live fica saudade das lives. Saudade do quê? De me deixar falando sozinha? Certo, meu povo? Vou salvar. Vou colocar no YouTube também. Então, se você quiser assistir depois, pausando, voltando, virando, blá, 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 lá é mais fácil de fazer isso, né? Se quiser compartilhar a palavra do Senhor, também tem como compartilhar tanto aqui quanto lá. Beleza? Não esquece de curtir, de comentar qualquer coisa que ajude no engajamento. Por quê? Porque a cada dia eu perco sei lá quantos seguidores. Só de ontem para hoje acho que saem uns 15. Então ajude. Por quê? Porque o Insta vê que está saindo seguidor e vai entendendo que o conteúdo não é um conteúdo legal e não passa adiante. E realmente não é um conteúdo legal para a cultura que está no mundo já, né? Então colaborem. É isso. A paz do Senhor, amanhã nos vemos no horário do almoço. Certo? Beijos.